Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Eu sou Roberto CP Júnior e estou recebendo hoje aqui um amigo de muitas décadas, que é o Alberto Santana. Isso. O Alberto, ele é empresário, mora em Portugal já há 5 anos e ele está aqui hoje para a gente conversar sobre abalos anímicos. Tudo bem, Alberto? Isso, tudo bem, Roberto, tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui com você. Tá bom, o prazer é meu. Então vamos lá, vamos trabalhar. Alberto, sobre esse tema, abalos anímicos, eu acho que seria bom a gente já começar a esclarecer o que a gente entende pela palavra anímico, porque abalo, acho que todo mundo sabe o que é, né? O que é anímico? Isso mesmo. Anímico é uma palavra que vem do latim anima, né? E corresponde àquilo que está relacionado à alma. Vamos então deixar bem pontuado também o que a gente entende por alma, nós dois aqui, que a gente fala a mesma língua. De uma maneira bem Isso. simples, bem simplificada, a alma é o corpo mais fino do espírito, ou seja, é o seu invólucro mais sutil. Então, aqui na matéria visível, o espírito humano ele está envolto basicamente por dois corpos, pela alma e pelo corpo físico, que é o que a gente vê aqui. Então, abalos anímicos são abalos que acontecem no corpo mais sutil do espírito. Isso mesmo, Roberto, é isso mesmo. Quando o ser humano morre, ele deixa na matéria o seu invólucro mais externo, é o corpo físico, enquanto a alma segue com o espírito para os mundos de matéria fina, Uhum. também chamados de além. A Isso. alma, então, é sempre a mesma. Ah. Por isso, ela traz as marcas das várias encarnações humanas que já viveu, tanto boas como más, ou seja, virtudes e defeitos. Sim, sim, isso mesmo. Essas marcas, elas exercem influência na formação do caráter da pessoa, né, em sua atual vida aqui na Terra. Como a alma é sempre a mesma, essas marcas acabam refluindo e influenciando aqui na personalidade da pessoa. Mas se forem marcas Isso, boas, pois é, se forem marcas boas, decorrendo de virtudes, de boas sementeiras, então a respectiva pessoa vai receber bons influxos de retorno por efeito da lei da reciprocidade, ou lei do retorno, exato, que vai fortalecer ainda mais essas virtudes que ela já trouxe na verdade. outra vida. Agora, se forem más, Se forem más, aí receberá o retorno negativo, sim, naturalmente. Daí é que vem, inclusive, os abalos anímicos. tá, tá. Os abalos anímicos, então, eles são efeitos de uma atuação contrária, consciente ou não, contra as leis da criação. É por isso que a pessoa recebe um chacoalhão. Tá? É E eu isso. penso o seguinte, viu, Alberto? Acho que ela não, esses abalos de alma, dores de alma, abalos anímicos, eles não devem ser encarados, na verdade, como castigo, mas sim como auxílios. Eu penso assim, o que você acha? Eu concordo, é exatamente isso. Assim como uma dor física, né, nos força a procurar a causa do problema para podermos estancar essa sensação de dolorosa, a dor de alma, ou os abalos anímicos, obrigam a que nos movimentemos espiritualmente para descobrirmos aí assim a causa dessa dor interior e podemos eliminá-la, né? Sim, sim. A gente pode dizer que a causa das dores de alma ou abalos anímicos, como eu já falei aqui, é bom reiterar, reside sempre numa atuação errada, numa atuação contrária às leis que regulam a criação, Isso, exatamente. Sempre. sempre. É, gostaria, inclusive, de citar aqui, o Roberto, o trecho do Sim. livro do Juízo Final, de Roséles Ronsats, no capítulo que o título é o seguinte: O Enigma das Doenças e dos Sofrimentos, e Vamos que ver diz então. assim: todos os produtos humanos negativos, aos quais também hoje pertencem as muitas palavras ditas e escritas para a propagação de todos os males, contêm substâncias hostis à vida e ao amor, as quais agora, no juízo, destruirão inevitavelmente os seus autores. Os sintomas dessas substâncias venenosas manifestam-se cada vez mais nitidamente nas almas e nos corpos,
Em breve a terra abrigará apenas seres humanos doentes, principalmente os tormentosos estados de medo da alma e as depressões, com todas as suas manifestações colaterais, tornaram-se um açoite terrível para a humanidade. Pois é, eu imagino que hoje, no tempo atual, no tempo presente, ninguém esteja incólume aqui na Terra. Ninguém está assim muito purinho aqui, né? Se a gente está aqui ainda, Alberto, a gente tem um saldo aí para resgatar. Eu penso assim, né? Nada por acaso. É, Nós estamos vivendo a época da prestação de contas. exato. E o tão temido juízo final, Roberto. Sim, sim, Estamos vivendo ele já faz algum tempo. sim, sim, nós estamos dentro desse processo de prestação de contas, do juízo final, já há várias décadas. E se a gente está aqui é porque a gente tem que ainda limpar a nossa alma da sujeira que nós mesmos deixamos acumular Isso. nela ao longo de milênios, né? Então a gente está aqui para se purificar nesse tempo. Perfeito. Sem dúvida. E daí a necessidade de nos movimentarmos espiritualmente, né, para conseguirmos Sim. proceder a essa limpeza, né? É. O que você entende, Alberto, exatamente por se movimentar espiritualmente? O que é isso? Olha, basicamente, procurar conhecer as leis que governam a criação. Na verdade, todo o universo, que governa todo o universo, né? E ajustar a vida de acordo com elas. Ou seja, esforçar-se para que tudo o que emitimos esteja em conformidade com essas leis. Sim, é importante até que você tenha dito tudo, porque não se trata apenas de ações visíveis, dos atos materiais, mas também das palavras, dos pensamentos e das intuições. Tá? Agora, voltando então aos abalos anímicos, será que existe algum remédio que a gente possa tomar para se ver livre das dores de alma, como angústia, depressão, pânico? Dores Posso de ir na alma. farmácia comprar um remédio e resolver meu problema? Dores de alma, né, decorrente desses abalos anímicos, só podem ser curados mesmo de dentro para fora. Remédio de farmácia pode até proporcionar algum alívio, viu, Alberto? Mas não traz a verdadeira cura. Sim, sim. Não é por acaso, viu, Alberto, que existem esses medicamentos na época atual. Tá? Eles cumprem o seu papel, é importante. Eles propiciam um alívio momentâneo para a dor de alma que a pessoa está Isso. sentindo, para que ela possa tomar um alento e ela consiga regimentar forças para se movimentar espiritualmente com afinco, né? Roberto, se a gente pensar bem, né, se abrirmos nossa mente aí para a compreensão do que está acontecendo, chegaremos à conclusão de que, na verdade, os abalos anímicos não são nenhum castigo, mas sim são bênçãos até inavaliáveis, né? E a palavra bem é essa mesmo, inavaliáveis, ou seja, um verdadeiro auxílio do alto. Sim, justamente porque elas forçam a pessoa a se movimentar, né? Como a gente já falou aqui. Sobre isso, Alberto, eu gostaria de mencionar um parágrafo da dissertação A Voz Interior da Ah, Mensagem do Grau de Abidrushim. Diz o legal. seguinte: acordai por isso, ó vós que vos mantendes segregados e que com a restrição da capacidade de compreensão cobristes a vossa intuição com o raciocínio. Sede atentos e escutai os brados que vos alcançam. Não deixeis passar inaproveitado nada que seja capaz de fazer saltar a camada obscurecedora dos baixos sentimentos, seja uma dor violenta, um forte abalo anímico, um imenso sofrimento ou uma alegria sublime e pura. São auxílios que vos mostram o caminho. Veja só, Roberto, tanto os abalos anímicos e os sofrimentos intensos, como até mesmo uma alegria pura, podem servir de auxílio para chacoalhar a alma e levar aquele ser humano a redirecionar sua vontade no sentido do bem. Pois é. De qualquer forma, eu imagino que a maioria das pessoas hoje em dia seja chacoalhada por abalos anímicos mesmo, viu? Já que quase todos nós fizemos uma semeadura com más sementes, provenientes de maus pensamentos, palavras falsas e ações erradas.
Sim, é isso mesmo. Tudo que chacoalha a alma serve de auxílio. E na época atual, claro, eu também imagino que esses auxílios vêm principalmente na forma dessas dores de alma, desses abalos anímicos, Isso. né? Olha só, a respeito disso, essa gravura aí feita pela minha amiga Fátima Zerhagen para esse episódio aí. Eu estou vendo ela aqui, é uma imagem muito significativa, viu, Roberto? É, Olhando assim com calma e com atenção, eu consigo ver uma moça, né, é. envolta num torvelinho assim de fortes emoções. Ela parece estar experimentando assim fortes abalos anímicos. Eu também vejo assim, eu gostei muito dessa imagem, todas essas emoções que estão envolvendo a moça, elas ajudarão a ela se movimentar espiritualmente para sair desse turbilhão aí, dessa situação. Exatamente. E o movimento é uma lei básica da criação. Vale para tudo, Roberto. Tudo que não se movimenta se degrada, É. se deteriora e acaba se extinguindo. Com o espírito humano não é nada diferente. Sim, o mais importante é a gente sempre ter a compreensão de que não existe injustiça em nenhum É sofrimento, verdade, não né? existe. Ninguém experimenta alguma dor, algum abalo injustamente, apenas colhe É os frutos do que semeou em épocas passadas, seja nesta ou em outras vidas. verdade. Essa compreensão é fundamental, esse discernimento é fundamental, senão a pessoa não consegue sair desse emaranhado aí. Verdade, Roberto, isso mesmo. Se o ser humano assimilar bem esse conceito, Hum. ele conseguirá excluir para longe e para sempre qualquer revolta contra o destino, e então tudo vai se tornar mais fácil para ele. Inclusive, eu estou aqui me lembrando, né, que sobre isso Jesus deixou uma importante lição quando disse que todo ser humano colherá o que tiver plantado. Se lembra disso, Roberto? Eu lembro, quando Jesus disse isso, ele estava transmitindo o funcionamento da lei da reciprocidade, na linguagem da época lá, né? Ou lei de causa e efeito, ou lei de retorno, de uma maneira muito abrangente, muito condensada. É tão claro isso que a gente usa essa frase ainda hoje, porque ela Sim, abrange tudo. exatamente. Essa lei nos traz o que a gente merece, não o que a gente deseja. A gente tem que fazer por onde, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que naquele momento em que ele foi preso lá pelos guardas romanos, houve Sim. algum dos presentes ali que pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado lá. E ele falou assim: olha, mandou parar com isso imediatamente, aquela violência, falou assim: quem fere com a espada será ferido. Quer dizer, ele está Heitor. falando ali de karma. Ele não usou essa palavra, ele está falando de karma, está falando de reciprocidade de uma maneira assim muito, muito clara, Alberto. Exato, exatamente. Concordo plenamente contigo. É, E assim, na verdade, tudo isso faz parte desse nosso aprendizado. Nós podemos enxergar a vida como uma grande escola é, que deve servir para a nossa educação, nosso aprimoramento e para a nossa evolução espiritual, principalmente. Você sim. concorda com essa comparação, Não, Roberto? concordo, eu concordo, sim, concordo plenamente. Uma boa comparação mesmo, a gente considerar que a gente está numa escola. Aliás, as dores de qualquer tipo foram colocadas nessa escola pelos próprios alunos. Exato. Elas nunca fizeram Nós mesmos. parte, nunca fizeram parte da grade curricular, nunca, nunca. Foi os alunos que insistiram, né, em colocar o sofrimento e a dor aqui. Porque Nós, alunos. não é imprescindível, não é imprescindível absolutamente que uma pessoa precise sofrer, experimentar dor de qualquer tipo para poder progredir espiritualmente. Isso não é uma condição sine qua non. Tá? Agora, se a pessoa Sim, agiu errado, ela vai receber isso como um auxílio para que ela redirecione a vontade no sentido certo. sim, sim, isso mesmo. As dores, inclusive, podem servir de degraus para a É, ascensão, né? é, Quando a respectiva pessoa reconhece como justo o que atingiu e torna a firme resolução, né, dela de não mais agir de uma maneira errada, sim. e dessa forma ela não volta a sofrer mais como antes. Roberto, você considera que a maior parte das dores da alma tem a ver com a forma como as pessoas lidam com os seus pensamentos? Sim, mas não só com os pensamentos, né? A gente pode até aprofundar um pouco mais isso e partir da vontade intuitiva
proveniente do espírito. Essa vontade interior, ela precisa estar sempre orientada no sentido certo, no sentido do bem. Então, uma vontade espiritual pura, ela só vai gerar pensamentos puros. E essa contingência vai tornar novamente belo o mundo à nossa volta. Bem colocado, é bem isso mesmo. Inclusive, sobre os pensamentos, né, Abedruchim, que é o autor do livro Na Luz da Verdade, exorta assim na dissertação Despertai, dizendo o seguinte: conservai puro o foco dos vossos pensamentos, com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Ele, numa única frase, assim, bem curta, praticamente ele conseguiu condensar tudo que o ser humano hoje precisa para encontrar a paz e a felicidade, né? Sim. É uma frase curta e, no entanto, de um alcance gigantesco. Exato. Esse foco a que a Bedruchin se refere não é o ponto para o qual a gente foca os nossos pensamentos, para o qual a gente direciona, sejam pessoas, objetos ou ideias abstratas, né? Sim. Esse foco diz respeito ao nosso coração, ao nosso âmago mais profundo, à nossa vontade mais íntima, que concorre para a formação e a lapidação dos pensamentos. É a vontade intuitiva do nosso espírito, do nosso eu. Esse é o foco. Perfeito. É foco gerador, né? Se essa vontade, como eu disse, se essa vontade for mantida sempre pura, se a gente cuidar disso, os pensamentos que daí surgir vão ser sempre puros, como consequência lógica e natural. Caso contrário, os pensamentos daí decorrentes serão impuros. Muito interessante tudo isso que você acabou de falar, viu, Roberto? Parece até assim, como se for, a gente pode olhar isso até como uma receitinha de bolo. Podemos afirmar assim, que para as pessoas conseguirem alcançar um plano de paz e felicidade, elas precisam tão somente dar mais atenção nos seus pensamentos e dedicar uma parte do seu tempo para estudar, para compreender como funcionam as leis da criação. Que essas leis, inclusive, regem não só a vida de todos nós, seres humanos, mas de todo o universo e os seus incontáveis mundos, né? E daí, nós, vamos dizer, estudando essas leis, nós temos que, depois que entendê-las, procurar segui-las, logicamente. Sim, claro, esse é o caminho. Sempre ressaltando que não adianta fazer força para conseguir bons pensamentos. Essa ideia de pensamentos positivos, tá? A pessoa pegou o final da história, ela sabe que pensamentos positivos são úteis, são corretos, e foca naquilo. Não, tem que conseguir pensamentos positivos. Isso é artificial. Não. Isso, é verdade, sim. Não adianta, isso aí não vai trazer um bom efeito porque é só vontade mental. É o contrário, você tem que ser uma pessoa de tal forma boa que nem lhe seja possível gerar maus pensamentos, entendeu? Sim. Bons pensamentos têm que ser absolutamente o seu padrão de vida, sem precisar fazer força, aí sim. Exatamente. Né? Assim, tem que ser, nesse caso aí, vamos dizer, se ele fazer isso diferente, é antinatural. Acaba sendo antinatural. É antinatural, exatamente. E aí, vamos dizer, proveniente assim, apenas da vontade mental, né, e não da vontade espiritual interior, que é o que você falou muito bem, né? Assim, acho que aquele tripé, né, Roberto, que a gente fala sempre, que todos nós temos que buscar, que é a naturalidade, a simplicidade e a humildade. Inclusive, sobre esse assunto, né, eu gostaria ainda de citar mais um trecho da mensagem do Grau, que diz assim, ó: quem se submete de bom grado às leis, age sempre com acerto. Com isso, prova seu respeito pela sabedoria de Deus, curva-se jubiloso à sua vontade, que reside nas leis. Dessa forma, vem a ser auxiliado e protegido pelos seus efeitos, libertado de todo sofrimento e soerguido para o reino luminoso espiritual, de onde se torna visível a cada um, sem turvação, a onisciência de Deus em jubiloso vivenciar, e onde a adoração a Deus consiste na própria vida. Pois então, nesse texto aí a gente vê que esse submeter-se de bom grado às leis é um sinal de sabedoria, de uma sabedoria profunda, submeter-se de bom grado às leis, porque assim o ser humano é automaticamente auxiliado pela atuação dessas mesmas leis, uma forma natural e automática, Alberto. Exatamente.
Esse texto ele clarifica tudo, né, o que falamos, principalmente sobre como devemos atuar para afastar os sofrimentos desnecessários, né, evitar as dores de alma, os abalos anímicos. Roberto, inclusive aqui eu me lembrei de Sim, uma frase que eu gosto muito de usar, que diz assim: a felicidade está na jornada e não no destino. né? Bom, Alberto, eu acho que a gente conseguiu dar um vislumbre amplo das causas dos abalos anímicos, das dores de alma e indicar um caminho aí para a pessoa poder seguir, para poder se ver livre disso e ter uma vida feliz e produtiva aqui na Terra. Tá? É isso aí. Tá bom, Alberto? Acho que é isso, é o foco nos pensamentos É, e no entendimento das leis da criação, que nós estamos aqui na criação justamente para que, como alunos, como nós falamos agora há pouco, né, na escola da vida, para que a gente possa aí aprender a ser seres humanos de acordo com essas leis, poder receber o que a natureza nos proporciona. É perfeito. isso, Alberto. Gostei muito, viu, de estar aqui contigo, mas, e espero novamente a gente se encontrar no próximo aí. Tá bom, Alberto. Agradeço muito aí a sua participação. Foi um grande prazer. Até mais. Até mais. Obrigado, Alberto.